Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família. Que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando para que Deus ele nos fortaleça e nos dê força. O Senhor ele nos dê força para a gente não cair em tentação. Irmãos, a tentação ela vem. A tentação ela vem. Ela vem diante de mim e ela vem diante de você. Todos nós somos tentados. Não existe isso de pensar, porque é homem de Deus, porque é mulher de Deus, porque tem isso ou porque tem aquilo, que a tentação não vem. Vem, tá? O que acontece é o quê? Às vezes, ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, à medida que a gente vai adquirindo discernimento espiritual, vai ficando fortalecido, o que acontece é que algumas coisas elas vão deixando de ser tentação. Então, por exemplo, tem coisas que hoje não são mais tentação na minha vida. Tem coisas que lá no começo da minha caminhada eu caía em tentação. Era algo que às vezes eu falava assim, eu não vou fazer isso mais. Deus me fez identificar um hábito destrutivo, alguma coisa ruim, que Deus falou comigo, me ensinou que eu tinha que parar, que eu tinha que largar. Então, eu entrava naquele caminho, eu entrava na obediência, eu andava sobre uma palavra do Senhor, mas de repente, eu começava, era como se eu mudasse de ideia e começasse a achar que aquilo que Deus tinha me falado que fazia mal, não fazia. E começava a achar que aquilo que Deus falava, tinha me avisado que ia me destruir, não ia. Que Ele falava que tinha problema, eu já começava a achar que não tinha problema. Então, quando a tentação ela chegava diante de mim, quando era oferecido, para mim, o que eu fazia? Eu cedia. E quando nós cedemos à tentação, junto com ela vem o mal. O que a oração que Jesus ensinou, ela fala, né? O que o Senhor, ele deixou na oração, que é a oração modelo para nós. E não nos deixe cair em tentação. Então, a tentação, ela causa a nossa queda. Vou dar um exemplo bobo. Há mais anos atrás, há bem mais anos atrás, o Senhor, ele tinha me mostrado que eu tinha que sair de um lugar, sair de um meio. Só que o meio que o Senhor me mostrou era um meio que eu gostava. Então, Deus me mostrou, e ele já tinha me mostrado isso 2 anos antes disso que eu vou falar, desse testemunho que eu vou contar. Então, 2 anos antes, o Senhor ele já estava me revelando que eu tinha que sair daquele meio para que algumas coisas acontecessem na minha vida. Deus ele tinha coisas para fazer na minha vida, mas enquanto eu não saísse daquele meio, ele não ia fazer. Só que aquilo era para mim uma tentação assim muito forte. Estar naquele lugar era uma tentação muito forte. Era algo que eu gostava muito. Sabe quando você gosta, você ri, conversa, brinca. Não tô falando que eu fazia coisa assim, vamos dizer, extravagante, não. Porque a tentação, irmãos, ela não é só... A tentação, ela não é só algo que eu falo, costumo falar que é escandaloso. Não. Tentação é tentação. Então, desde 2 anos antes, o Senhor já tinha começado a me avisar. E até então, eu não estava conseguindo obedecer. Só que chegou quase 2 anos depois, sabe quando você vai assim, vai ficando mais sua consciência pesada e ao mesmo tempo não dá conta? E aí eu lembro que eu, entre aspas, comecei a obedecer um pouquinho. Só que de repente veio um convite. Sabe quando você é convidado e o negócio vai ser muito bom, vai ter tudo que você gosta? Então foi assim. Ia ter tudo que eu gostava, né? Antes de eu ir para o Senhor, eu gostava muito de festa, eu gostava muito de farra, eu não ficava em casa
Eu ficava para lá e para cá, eu era muito agitada. Então foi muito difícil para mim, né? Para eu conseguir acalmar, gostar de ficar quieta, gostar de ficar em casa, de fazer as coisas que Deus queria que eu fizesse. Então, eu lembro que quando foi um determinado mês, a tentação bateu na minha porta e eu fui de novo. Não fiz nada que é escandaloso. Já caminhava com o Senhor direitinho, sabe? Aquela coisa toda, fazia de tudo que eu tinha que fazer, mas eu não resisti à tentação. Eu lembro que eu fui. Ali, enquanto eu estava lá, não aconteceu nada de escandaloso, nada demais, nem briga, nem confusão. Mas é claro que eu sei que, né, falei o que eu não devia, me envolvi no que eu não devia, não teve briga, não teve confusão, não teve nada de escandaloso, mas eu estava onde eu não devia. E se eu estava onde eu não devia, eu ia fazer o que eu não devia. Eu ia falar o que eu não devia, né? E aí eu fui. Eu lembro que quando eu voltei para casa, quando eu já deitei para dormir, já veio uma opressão espiritual terrível, tormentos, e não foi só um dia. E ali eu entrei num ciclo terrível. Por quê? Aquele lugar não era um lugar aonde, embora eu antes de ir para a presença do Senhor eu ficasse muito, não era mais o tempo de eu ficar. Por quê? Irmãos, tem coisas que quando a gente não está na presença de Deus, é como se o inimigo, ele até está destruindo, mas você, não vou dizer se não é um alvo dele. Só que quando eu fui para a presença de Deus, mesmo desobedecendo muito, eu era muito do Senhor. Eu gostava muito da minha vida com Deus. E eu já era assim muito agarrada com Deus. Eu já fazia muito de tudo que eu sabia, sabe, que ia trazer a presença de Deus na minha vida. Então, eu já me levantava contra o inferno, mesmo ainda desobedecendo, não tendo discernimento de muita coisa. Então, quando eu fiz aquilo, eu atraí um mal terrível para a minha vida. O fato de eu estar naquele meio e o fato de eu não fazer, eu estava no meio que eu não fazia mais parte dele. Deus não queria mais ali, por quê? A partir de um determinado momento, Deus entendia que eu não era mais do meio. Então, se eu insistisse em ficar ali, o mal que agia ali ia se voltar contra mim com toda a força. Imagina uma casa cheia de pitbull. Cheia de pitbull. Os donos da casa vão entrar, vão sair. Sabe, as pessoas de costume ali vão estar ali no meio dos pitbull, mas eles não vão avançar, eles não vão atacar. Porque tá ali, ó, é tudo de um meio só. Só que se chega uma pessoa que não é conhecida do cachorro, que não é conhecida de um cachorro bravo, entra. Então, a atenção dos pitbulls, dando o exemplo, ia ser para quem? Dando o exemplo que eu tô dando, para mim. Então, o mal ia ser direcionado para mim, entende? Era como se Deus tivesse falado assim. Inclusive, Deus me dava sonhos assim. Nessa época, Deus me dava sonhos assim. Você não é desse meio mais. Então, quando você vem, quando você participa, quando você faz o que eu estou te pedindo para não fazer, você agora é o alvo, não faz mais parte do meio. Então, eu não sou da casa ali dos pitbull. Se eu entrar, eu vou ser o alvo deles. Eles vão se levantar contra mim. E isso vai trazer coisa boa para a minha vida. O que a tentação ela faz? E não nos deixe cair em tentação. Então, a tentação ela vai causar a nossa queda. A tentação ela vem para trazer destruição. Então, quando eu fui mais uma vez, eu tive um ciclo terrível de opressão, de ataques espirituais terríveis, de problemas que eu não estava enfrentando antes de ir. Mas eu atraí de novo coisas ruins que por um período curto de tempo tinham saído quando eu entrei na obediência. Mas logo eu caí em tentação, desobedeci. E o que aconteceu? Os pitbull vieram. Então, quando a gente fala de tentação, irmãos, a gente tem que ter a consciência. É que a tentação vem. O que acontece é o quê? Que algumas coisas elas vão deixando de ser. Então, por exemplo,
esse exemplo que eu dei, isso aí não é mais tentação para mim. Isso aí não é mais. Bebida, um dia já foi, hoje não é mais. Então tem coisas que vai deixando de ser tentação. Agora, a gente vai caminhando com o Senhor, vai discernindo mais, mas a gente sempre vai ter um não de Deus sobre algo. A gente vai sempre ter uma palavra de Deus sobre nós que vai contra algo que a gente quer fazer. Às vezes, sabe, quer trabalhar naquilo, quer se envolver naquilo, quer ter amizade ali, sabe? Então, irmãos, quem tem vida com Deus, toda vez que a gente vê uma pessoa que fala que é de Deus, pode fazer o que for, e a gente vê que aquela pessoa ela tem uma vida desregrada, aquela pessoa ela age sempre por conta própria, ela pode fazer o que quer, irmãos, não tem vida com Deus assim. Porque Deus é um Deus de disciplina. Deus é um Deus que fala não. Deus é um Deus que corrige. Deus é um Deus que fala ali não. Desse jeito não. Essa porta não. Irmãos, Deus não é um Deus que é tudo sim. Então, uma pessoa que ela fala que tem vida com Deus, ela pode fazer o que for, mas se ela tem uma vida desregrada, ela pode falar de Deus, pode ser quem é, ter o que for, mas ela não tem comunhão com o Senhor. Ela pode conhecer a palavra, pode ter dom, mas ela não tem comunhão com o Senhor. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela sabe como que é uma vida com Deus. É uma vida onde Deus ele fala muitos nãos. Aonde ele proíbe a gente de pisar em muitos caminhos. A gente de fazer muitas coisas, não chega de uma vez. Mas vai chegando ao longo da caminhada. Porque, irmãos, uma coisa é uma pessoa que caminha com Deus no início. Então, ela vai ter que aprender a conhecer a vontade do Senhor. Uma coisa é a gente no início. Então, no início, a gente vai ter pouco discernimento. A gente vai ter a revelação que Deus sabe que a gente precisa para aquele tempo. O processo de libertação, né? Às vezes a gente demora um processo longo para ser liberto em uma coisa só. O processo de libertação numa coisa só, às vezes ele é longo. Às vezes Deus fica anos para libertar a pessoa de uma coisa. Aí depois é mais anos para libertar de outra. Mas o que a gente vê? Enquanto ela caminha, vai tendo mudanças. Vai tendo pequenas mudanças. Ela vai discernindo pequenas coisas. Coisas que ela não discernia nada. Ela começa a discernir pequenas coisas. Ela não vai virar. Ela não vai mudar da noite para o dia, nem de um ano para o outro. Mas gradativamente ela vai mudando pouquinho, pouquinho, pouquinho. E quando ela olha para trás, ela vê que muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Tá? Agora, a gente tem que ter esse entendimento. A tentação, ela causa a nossa queda. E não nos deixeis cair em tentação. A tentação, ela vem para causar a minha queda. A tentação, ela vem para causar a sua queda. Então, a gente está orando, pedindo a Deus a força para que não deixar a gente cair. Porque quando a gente cai, e às vezes, irmãos, é muito comum a gente, Deus, ele trabalhar no nosso íntimo, está ministrando coisas no nosso coração, que ali está envolvendo um processo de libertação. Deus está tirando a gente de um cativeiro. Deus está tirando a gente de um hábito, Deus está tirando a gente de um pecado. Então a gente começa a ter o entendimento, o Senhor começa a nos dar convicção daquilo ali. Irmãos, é muito comum quando quando a gente está assim, começando a ter a convicção, começando a acreditar que aquilo é errado, começando a acreditar que aquilo destrói, começando a querer sair daquilo, afastar daquilo, é muito comum o inimigo vir com tentação. Ele vai fazer de tudo para sempre puxar a gente para o fundo do poço. Toda vez que ele vê que uma pessoa está quase saindo do fundo do poço, ele vai tentar puxar ela para lá. Ele vai mostrar para ela alguma coisa lá naquele fundo do poço, lá naquela lata de lixo onde Deus está tirando ela. Ele vai falar, ei, olha para cá. E o que ele vai fazer? Ela querer voltar. Ele vai chamar a atenção dela, ele vai atrair ela para ela voltar lá. Porque ele sabe que a hora que ela cair lá de novo, a hora que ela voltar para lá, ele impede ela de prosseguir na vontade do Senhor. Ele entra com maldição na vida dela, ele entra com problemas que não teria voltado,
que não teriam entrado se ela não tivesse voltado. Às vezes a pessoa está prestes a entrar numa mudança de ciclo. Ela está prestes a entrar numa mudança de ciclo, onde o próximo ciclo vai ser melhor do que o anterior. Só que quando ela está prestes a sair dali, o tempo dela ali está encerrando. O tempo dela naquela prova está encerrando, que ela está lutando. Ele atrai ela de novo, ele atrai. Ela volta para lá. Então o que ela faz? Ela volta para trás da fila, ela perde a bênção. Aí inicia um outro ciclo ruim de novo. É como quando a gente fala, fica andando em círculo no deserto. A gente fica anos rodeando o mesmo problema, já viu? Como que às vezes a gente fica anos rodeando os mesmos problemas e não consegue sair dele? A gente pode observar que alguns problemas, anos a gente rodeia eles. E quando a gente olha para trás, a gente pensa assim, olha, eu estava quase saindo, eu tinha colocado o pé para fora disso aqui, mas isso aqui apareceu no meu caminho, eu caí e voltei. E a minha volta fez o ciclo novo ainda ser pior do que foi o anterior. Então o inimigo, ele sempre vai tentar manter a gente numa condição de aprisionamento. Seja por um pecado, sabe? Seja aprisionando a gente num lugar, em meios errados, na dívida, seja lá o que for. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que Deus está trabalhando para tirar, Ele vai nos atrair para a gente voltar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Olha isso. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Ou seja, Satanás, ele influenciou Davi fazer algo que não era para Davi fazer. O que aconteceu com isso aqui? Davi, ele mandou contar o povo, não era, né, para acontecer dessa forma. Essa contagem que Davi, ele pediu, essa contagem, ela não poderia ter acontecido dessa maneira aqui. Não era com a intenção de Davi. Ele queria saber quantos soldados tinha o exército. Joabe ainda avisou para ele, porque o censo que Deus mandava fazer não era com esse objetivo. Só que Satanás, ele incitou Davi. Davi, ele estava debaixo de um ataque espiritual aqui e ele não sabia. Ele estava debaixo. Davi era quem? Um rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui, ele estava sob uma influência do inimigo. Quando Judas, ele foi entregar Davi, foi entregar Jesus, quem entrou em Judas? Quem incitou Judas a trair Jesus? Que a palavra fala, Satanás. Satanás, ele incitou Judas a trair Jesus. Satanás aqui, ele incitou Davi a fazer o censo, porque ele sabia que aquilo ia trazer uma punição sobre Israel. Aquilo ia trazer um mal sobre Israel. Ia trazer problema, destruição, queda. E foi o quê? O que aconteceu. Davi não teve um raciocínio. Antes de fazer aquilo, ele foi avisado. Mas ele não deu ouvido, ele estava determinado. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Quando Jesus, ele foi tentado no deserto por Satanás. Por que Satanás, ele tentou Jesus? Para estragar a obra que Deus tinha com Jesus. Ele sabia que se Jesus caísse, Jesus ia pecar. Se Jesus cedesse à tentação, ele ia cair em pecado. Jesus não podia ter pecado. Ele tinha que ser o quê? O Cordeiro Santo. Não podia ter pecado nele. O diabo sabe que ele destrói a minha vida, ele destrói a sua vida. Ele impede os planos e os projetos de Deus na minha vida e na sua por meio do pecado, da tentação. Se Deus fala assim com você, olha, eu não quero que você vá naquele lugar. Deus falou alguma coisa, se a gente parar para pensar, é algo escandaloso? Não.
Mas se Deus falou não vai, e a gente é convidado para ir, vai, isso é uma tentação. E a gente, quando vai, cai. Se Deus fala assim, olha, eu não quero mais você. Se Deus vai mostrando, olha, eu não quero que você tenha mais esse tipo de hábito, que você continue vendo isso, assistindo esse tipo de filme. Eu não quero que você mais tenha esse hábito aí com seu celular na mão. Ninguém tá vendo, mas eu vejo. Isso aí tá servindo de porta de legalidade. Por exemplo, pornografia. Irmãos, é porta de legalidade. O inimigo está usando aquilo para quê? Para edificar alguma coisa? O inimigo edifica alguma coisa na minha vida e na sua? Não. E aí fica pior ainda quando a gente começa a caminhar com o Senhor, porque agora a gente é alvo dele. Então Deus fala, eu não quero mais isso aí. A tentação vai deixar de vir? Não vai. Mas a pessoa, ela vai ter que orar. Ela vai ter que parar para respirar, seja qual for, sabe? Eu tô falando essa por quê? Porque, irmãos, às vezes algumas coisas ninguém vê. Eu lembro há alguns anos atrás, o Senhor era tipo alguma coisa que eu tinha que escrever. O Senhor me colocou, era como se fosse uma terapia, para escrever algumas coisas. E eu lembro que eu escrevia, e eu lembro que teve um dia que eu escrevi, e sabe quando você tá com raiva? E era como se eu tivesse descontado a minha raiva ali. E eu sei que naquele dia alguma coisa ruim veio. E eu falei, Senhor, mas ninguém sabe o que eu escrevi. Eu falei assim, ninguém sabe o que eu escrevi. O que eu escrevi aqui, sabe, não, é claro que não era só Deus, né? Mas na época eu não tinha esse entendimento. Eu falei, Senhor, ninguém leu. Então, como que o inimigo tá usando isso aqui que eu escrevi contra mim? Como que ele veio aqui me atacar por meio do que eu escrevi? O que o Senhor ele me mostrou? Aí passou, eu fiquei orando para ter uma resposta do Senhor. Aí um dia eu descendo a rua da minha casa, o Senhor falou comigo, me entregou a resposta. O que ele falou comigo? Se você tivesse bebido escondido na sua casa e ninguém tivesse visto, teria o problema? Eu não sabia do que Deus estava falando. O Senhor falou isso enquanto eu descia a rua da minha casa. Falei, claro, Senhor. Eu teria feito escondido, ninguém estava vendo eu fazendo o errado, mas ainda assim era errado porque o Senhor me proibiu. Aí Deus pegou e trouxe. Então, quando a gente faz o que é mal, mesmo que esteja oculto, mesmo que esteja escondido, mesmo que ninguém esteja vendo, o mundo espiritual está vendo e está reagindo. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos. E nisso eu aprendi, eu falei, Deus, então o negócio é complicado mesmo, porque por meio de uma mensagem que a gente escreve para alguém, a gente pode dar porta de legalidade. Sabe, pela maneira que a gente se refere, pela maneira que, como eu estou falando de alguém, os nomes que eu estou dando para uma pessoa, se eu estou colocando nome feio nela, se eu estou ofendendo ela. Ela pode não estar sabendo que eu estou ofendendo ela. Ela pode não estar sabendo que eu estou pondo nome feio nela. Ela pode não estar sabendo que eu estou supitando de ódio por causa dela. Mas ainda assim o mundo espiritual está reagindo à minha energia. Está reagindo ao mal que está no meu coração. Ao mal que está manifestando por meio de mim. Entende, irmãos? Então, quando nós fazemos algo que é errado, que Deus já pediu para a gente não fazer, mesmo que a gente faça escondido, mesmo que ninguém esteja vendo, ainda assim a gente está dando a legalidade para o inimigo voltar. Então o Senhor, Ele sabe o que é tentação para mim, o que é tentação para você. Ele sabe de qual que é o fundo do poço que Ele está querendo me tirar, qual que é o fundo do poço que Ele está querendo te tirar, e que o inimigo pode estar mostrando uma bandeja e falar, olha aqui, vem. Então não vai. Não vai. Se Deus já te falou que é não, então fica com o não do Senhor. Não pega nos pratos do inimigo. Não pega nos pratos do inimigo. Porque ele está te induzindo a cair em tentação. Porque se você cair em tentação, ele vai trazer destruição para a sua vida. Então, se Deus falou não vai, não vai. Se Deus falou para com isso, para com isso. Se Deus falou não conta, não conta. Se Deus falou, sabe, eu não sei o que Deus pode ter falado. Eu não sei o que Deus pode ter falado, ter te orientado. Mas se Deus falou com você, fica com o que Deus falou. Fica com o que Deus falou com você. Em nome de Jesus, eu profetizo o Senhor te dando convicção. Colocando a convicção no seu coração da verdade dele.
para que você não seja enganado, para que você não olhe para o que é mal como se não fosse, para que você não olhe para o que vai te destruir como se não tivesse problema. Fica com aquilo que Deus te falou. Resista à tentação. Porque o que a palavra fala? Quando Jesus resistiu à tentação, aquele período de tentação, os anjos vieram e serviram ele. Então não faça como Davi. Davi, ele agiu sem discernimento, ele não orou, não perguntou para o Senhor. Ele ficou, sabe, foi muito forte aquilo ali, e ele simplesmente se entregou para a tentação, ele ficou cego ali, ele ficou surdo, e ele fez aquilo que ele teve muita vontade de fazer, mesmo sendo errado. Só que quando o processo ali finalizou, quando a contagem terminou, na mesma hora ele caiu em si, e ele viu que ele tinha errado. Só que aí a consequência... Só que aí o que acontece no mundo espiritual? As coisas já estavam acontecendo, a consequência veio. Então a tentação, o ideal é o quê? A gente reconhecer ela, lutar contra ela em oração e vencer, como fez Jesus, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento. Satanás, ao longo da nossa vida, ele sempre vai tentar nos fazer cair em tentação, com coisas que ele vê, com buracos, com fundos de poço que ele vê que Deus está nos tirando. Porque o objetivo dele é sempre tentar impedir o nosso crescimento, a nossa libertação, a edificação das áreas da nossa vida. Ele quer nos manter presos, cativos, mas Deus liberta os presos para prosperar. Então não volta para o fundo do poço que Deus está te tirando dele, porque quem está te fazendo voltar para ele é Satanás. Não volta para o fundo do poço de onde Deus está te tirando. Fica com o que Deus te falou, fica na posição que Deus te colocou, fazendo aquilo que ele te pediu. A tentação, você ora e repreende ela. Respira fundo, fica um tempo, às vezes dobra o seu joelho, ela passa, a tentação passa. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. Pai, eu oro para que o amor do Senhor, Pai, para que o teu amor, o teu poder, a tua misericórdia, a tua força esteja sobre a vida dessa pessoa. Pai, cada filho teu aqui, que está diante de uma tentação, cada filho teu aqui, meu Pai, que pode ser tentado hoje ou nos próximos dias. O Senhor está vendo, o Senhor sabe cada filho teu aqui que o Senhor está querendo tirar, que o Senhor está trabalhando para libertar, está trabalhando para tirar do fundo de poços, Pai. E o Senhor vê o inimigo tentando atrair, o inimigo tentando puxar de volta, o inimigo tentando levar de volta, o inimigo confundindo, fazendo a dúvida entrar no coração, fazendo a dúvida, meu Pai, colocando dúvida na mente dessa pessoa. Se o Senhor está vendo que o inimigo está colocando dúvida na mente de alguém, joga essa dúvida por terra. Se o Senhor está vendo ele entrando com engano, Pai, soprando em mentes aqui, eu repreendo todo sopro do maligno, tudo que é engano, Pai, tudo que é enganoso, tudo que está vindo sobre essa pessoa para fazer ela voltar. Quando ela está prestes a sair, enquanto ela está prestes a sair, Pai, não deixa voltar. Eu profetizo que os teus filhos não vão voltar. Eu profetizo libertação em nome de Jesus Cristo, resgate do Senhor chegando, livramento do Senhor chegando, Pai. Livramento do Senhor chegando na vida dessa pessoa. Tudo que está vindo de tentação, meu Pai, para fazer ela voltar para algum fundo do poço, para trazer atrapalhos para o dia dela, atrapalhos para a rotina dela. Toda tentação que o Senhor sabe que o inimigo está usando para fazer ela cair, para trazer problemas que ela não passaria se ela não caísse na tentação. Eu oro para que o Senhor venha fortalecendo cada filho teu aqui, Pai. Eu profetizo uma força sobrenatural do Senhor chegando na mente, chegando no coração. Uma convicção do Senhor chegando na mente dessa pessoa. Ela vai ficar firme. Ela vai resistir firme, posicionada em oração. Mas ela não vai voltar atrás. Ela não vai voltar para o fundo do poço que o inimigo está tentando jogar ela de novo. Ela não vai cair, Pai. Eu peço em nome de Jesus Cristo, como uma oração especial. Não deixa nenhum filho teu voltar para o fundo do poço, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso. E agindo Deus, quem impedirá? Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser incitados por Satanás. Nós não queremos ser levados para os caminhos dele. Nós não queremos ser influenciados
pelo mal que vem dele. Eu repreendo todo espírito maligno que está influenciando os teus filhos, todo espírito maligno que está influenciando as escolhas deles, influenciando as decisões deles, os pensamentos, os sentimentos. Vem quebrando agora todo o encantamento. Eu profetizo o encantamento sendo quebrado. Vem quebrando o encantamento nos olhos, encantamento nos sentimentos, Pai. Vem tocando em olhos de pessoas aqui, pessoas, meu Pai, que não estão enxergando claramente. Vem jogando por terra tudo que está obscurecendo a visão dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu profetizo que filhos aqui, filhos do Senhor, vão enxergar o mal claramente. Discernimento espiritual descendo sobre eles. Vem com discernimento espiritual sobre essa pessoa, meu Pai. Ela vai enxergar. Ela vai enxergar claramente aquilo que ela precisa enxergar. O mal não vai ficar oculto, o mal não vai ficar escondido. Ela não vai cair em tentação. Ela já pode ter caído muitas vezes, mas eu profetizo que assim como Jesus não caiu, ela não vai cair. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda tentação e profetizo a força do Senhor chegando na nossa vida, Pai. Para a glória do teu santo nome e em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Resista à tentação. O Senhor, ele vai te dar força para você ficar firme na vontade dele. Amém? Deus te abençoe.